Existe um nome no mundo do cinema que funciona como uma espécie de medida para tudo mais. Quando alguém quer dizer que uma atuação foi extraordinária, inevitavelmente a comparação chega até ela. Meryl Streep não é apenas uma atriz, ela é um padrão, uma referência, um fenômeno que Hollywood tentou rotular diversas vezes e nunca conseguiu encaixar em nenhuma caixinha pequena o suficiente. Meryl Streep é o tipo de nome que para qualquer conversa. Com mais de 21 indicações ao Oscar e 9 ao Globo de Ouro, ela ocupa um lugar que nenhum outro ator ou atriz no mundo conseguiu alcançar, e isso por si só já deveria nos fazer perguntar: o que essa mulher tem de diferente? A resposta não está apenas no talento, embora ele seja inegável. Está na capacidade de se transformar completamente a cada papel, a ponto de você esquecer que está assistindo a uma atuação e começar a acreditar que aquela pessoa existe de verdade, seja uma polonesa sobrevivente do Holocausto, uma editora de moda implacável ou uma cozinheira francesa exuberante. Mas antes de toda essa consagração, antes dos prêmios e dos tapetes vermelhos, havia uma menina comum crescendo no interior dos Estados Unidos, sem nenhuma garantia de que seu nome um dia significaria alguma coisa para o mundo. E é justamente essa parte da história que poucos conhecem de verdade. Mary Louise Streep, esse é o nome verdadeiro por trás de um dos maiores ícones do cinema mundial. Ela nasceu em 22 de junho de 1949, na cidade de Summit, no estado de Nova Jersey, numa família que, à primeira vista, parecia bastante comum para os padrões americanos da época. Seu pai, Harry Streep Jr., era executivo farmacêutico, e sua mãe, Mary Wolfe, era artista e cantora amadora, e foi justamente dessa combinação entre o mundo prático e o mundo sensível que Meryl bebeu sua primeira dose de inspiração. A mãe, em especial, plantou nela desde cedo uma percepção aguçada para a beleza, para a emoção e para a expressão artística que o dinheiro nenhum compra. Curiosidade pouco conhecida: o sobrenome Streep tem origem judaica askenazi, e a família carregava uma história de adaptação e reinvenção que, sem que ninguém planejasse, acabou se tornando uma espécie de marca registrada da própria Meryl ao longo de toda a sua carreira. Com apenas 6 anos de idade, Meryl Streep subiu ao palco pela primeira vez numa peça escolar, interpretando a Virgem Maria, e ali aconteceu algo que ela jamais esqueceu. Não foi um momento grandioso aos olhos de quem assistia, mas por dentro daquela criança algo acendeu, uma sensação de presença, de poder prender a atenção das pessoas só com o corpo e a voz. Foi nesse instante simples, num auditório de escola, que ela descobriu o impacto que a atuação pode causar em quem está na plateia. Diferente de outras formas de arte, o teatro tem essa característica única de criar uma conexão ao vivo, quase visceral, entre quem performa e quem observa. E Meryl sentiu isso na pele antes mesmo de entender o que significava. Nessa época, ela já admirava as grandes atrizes clássicas que via na televisão e no cinema, mulheres que dominavam a cena com uma naturalidade impressionante, e aquelas imagens foram se fixando na memória dela como um modelo silencioso do que ela, talvez um dia, pudesse se tornar. Antes de conquistar Hollywood, Meryl Streep quase seguiu um caminho completamente diferente: o da música. Na adolescência, ela desenvolveu um interesse genuíno pelo canto lírico e chegou a estudar ópera com uma professora renomada, treinando a voz com uma disciplina que poucos jovens da sua idade teriam paciência de manter. Nesse período, Barbra Streisand era uma das suas grandes referências, uma mulher que usava a voz como instrumento de transformação emocional, capaz de fazer o público chorar e rir quase ao mesmo tempo. Meryl absorvia tudo isso como uma esponja, e esse treinamento musical acabou desenvolvendo nela uma sensibilidade para o ritmo da fala e para a musicalidade das palavras que mais tarde se tornaria uma das marcas da sua atuação. Mas, com o tempo, o encantamento pela música foi esfriando. Não por falta de talento, mas por falta daquele fogo interno que só aparece quando você encontra o que realmente veio fazer no mundo. E esse fogo, como ela descobriria em breve, estava guardado em outro lugar. A adolescência de Meryl Streep guarda uma virada que surpreende muita gente quando descobre.
A menina estudiosa e artística de repente decidiu mudar completamente o visual, adotar um comportamento mais extrovertido. Pasmem, entrou para o grupo de líderes de torcida da escola, as famosas cheerleaders americanas, um universo aparentemente bem distante dos palcos e das óperas. O que poucos percebem é que essa mudança não foi uma traição à sua essência, foi na verdade um laboratório. Foi nessa fase que ela começou a desenvolver de forma quase intuitiva uma habilidade que definiria toda a sua carreira: a capacidade de imitar pessoas, de observar gestos, maneirismos, entonações e reproduzi-los com uma precisão desconcertante. Ela estava, sem saber, fazendo o que todo grande ator faz antes de pisar num palco de verdade, estudando o ser humano no seu habitat natural. E essa observação silenciosa do comportamento alheio, que começou nos corredores da escola, seria o alicerce de uma das carreiras mais impressionantes que o teatro e o cinema já viram. Quando Meryl Streep entrou no Vassar College, em Nova York, ela ainda não tinha certeza absoluta do caminho que queria seguir. Mas foi lá que aconteceu um daqueles momentos que mudam tudo. Sua performance na peça Um Bonde Chamado Desejo causou um impacto tão grande no público e nos professores que ficou impossível ignorar o que estava diante dos olhos de todo mundo. A partir dali, o convite para ingressar na Yale School of Drama, uma das escolas de teatro mais respeitadas do mundo, veio como uma confirmação do que ela já sentia por dentro. E Yale não foi apenas uma formação técnica, foi o lugar onde ela aprendeu a habitar personagens de uma forma completa, mergulhando na psicologia, na história e nas emoções de cada papel com uma profundidade que poucos conseguem alcançar. Vale lembrar que antes de se dedicar completamente à arte, Meryl chegou a considerar seguir carreira no direito, o que diz muito sobre sua capacidade analítica e sua inteligência fora do comum. Mas o talento falou mais alto, e ela tomou a decisão que o mundo agradece até hoje, a de colocar toda essa inteligência a serviço da atuação. Em 1975, Meryl Streep fez as malas e se mudou para Nova York com uma determinação que poucos recém-formados conseguem manter diante da dureza da cidade. O cenário teatral nova-iorquino é implacável, cheio de talentos disputando cada oportunidade, mas ela entrou nesse ambiente como se tivesse nascido para estar ali, participando de peças clássicas e mostrando uma versatilidade que logo chamou a atenção. Em pouco tempo, seu nome começou a circular nos círculos mais respeitados do teatro americano, e as indicações a prêmios importantes como o Tony, o Drama Desk e o Obie vieram como um reconhecimento natural de quem já entregava em cada apresentação muito mais do que o esperado. Esses prêmios não eram apenas troféus, eram sinais claros de que o mercado estava de olho nela. O teatro foi a escola definitiva de Meryl, o lugar onde ela aprendeu que a atuação não tem rede de proteção, que cada noite é única e que o erro não pode ser cortado na edição como no cinema. Essa pressão, em vez de intimidá-la, parecia alimentá-la, e foi exatamente essa garra construída nos palcos de Nova York que ela levaria consigo quando as portas de Hollywood começassem a se abrir. Antes de se tornar o nome mais respeitado de Hollywood, Meryl Streep teve que engolir uma rejeição que teria feito qualquer pessoa menos determinada abandonar tudo e voltar para casa. Durante um teste para o filme King Kong, em 1976, o produtor Dino De Laurentiis olhou para ela e, na frente de todo mundo, fez um comentário ofensivo sobre sua aparência, questionando abertamente se ela seria bonita o suficiente para o cinema. O que esse produtor não sabia é que estava diante de uma mulher que havia passado anos num dos programas de teatro mais exigentes do mundo, que havia sido indicada a prêmios importantes e que tinha uma capacidade de transformação que ia muito além de qualquer padrão estético. A rejeição doeu, claro, mas não paralisou. Pelo contrário, aquele episódio acabou influenciando de forma profunda a maneira como Meryl escolheria seus papéis dali em diante, sempre priorizando a complexidade do personagem em detrimento da superficialidade da imagem. Foi como se Hollywood tivesse tentado diminuí-la e ela tivesse respondido, com uma calma assustadora, decidindo que provaria seu valor de um jeito que ninguém poderia ignorar. A estreia de Meryl Streep no cinema aconteceu em 1977,
No filme Julia, ao lado de Jane Fonda e Vanessa Redgrave, dois nomes enormes que poderiam facilmente ofuscar qualquer atriz iniciante. Mas mesmo num papel pequeno, ela já deixava uma marca, aquela sensação de que cada palavra dita em cena tinha peso, intenção e verdade. Em paralelo ao cinema, ela foi construindo sua presença também na televisão, participando de produções menores que serviram como um aquecimento para o que viria a seguir. Mas foi na minissérie Holocaust, em 1978, que o grande público americano finalmente colocou um rosto no nome Meryl Streep, uma produção que abordava o extermínio judeu na Segunda Guerra Mundial com uma seriedade e uma coragem raras para a televisão da época. Seu desempenho em Holocaust rendeu reconhecimento imediato, incluindo um Emmy Award, e foi o primeiro sinal concreto de que aquela atriz não estava apenas começando uma carreira, estava construindo algo muito maior. O talento que ela havia lapidado nos palcos de Nova York estava encontrando na tela um novo e poderoso território para se expandir. Por trás de toda a ascensão profissional, havia uma história de amor intensa e devastadora acontecendo na vida pessoal de Meryl Streep. Ela se apaixonou por John Cazale, ator talentosíssimo conhecido por seus papéis nos filmes O Poderoso Chefão e O Franco Atirador, um homem de presença magnética e sensibilidade artística que combinava com a dela de um jeito raro. O problema é que quando os dois se encontraram, John já carregava consigo um diagnóstico cruel: um câncer no pulmão em estágio avançado. Meryl sabia da doença e escolheu ficar, numa decisão que diz tudo sobre o tipo de pessoa que ela é. Ela chegou a trabalhar em produções ao lado dele justamente para que pudessem passar mais tempo juntos durante o pouco tempo que restava. John Cazale morreu em março de 1979, e a perda deixou uma marca profunda em Meryl que jamais foi apagada completamente. Quem conhece sua atuação de perto diz que há uma camada de dor real nas performances dela que não vem de nenhum método ensinado em escola de teatro, e talvez essa tragédia pessoal explique, ao menos em parte, de onde vem tanta verdade em cada personagem que ela habita. Foi também em 1978, ainda carregando a dor da doença de John Cazale, que Meryl Streep entregou uma das performances mais marcantes do início de sua carreira no filme O Franco Atirador, o mesmo projeto em que ela havia trabalhado ao lado do companheiro. O papel era relativamente pequeno, mas a forma como ela o conduziu chamou a atenção de toda Hollywood de uma vez só. O reconhecimento veio rápido e em dose dupla, uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante que confirmava o que o meio artístico já murmurava nos bastidores, que aquela mulher tinha algo diferente, algo que não se ensina e que não se imita. Estava claro que Meryl Streep não era mais uma promessa. Ela estava se consolidando como uma força real dentro da indústria cinematográfica americana. E o mais impressionante é que tudo isso estava acontecendo num dos períodos mais difíceis da sua vida pessoal, o que revela uma determinação fora do comum. Muita gente teria se recolhido, tirado um tempo, pedido uma pausa. Ela foi em frente, transformando a dor em combustível e o luto em arte, numa entrega que Hollywood raramente havia visto até então. Em 1979, Meryl Streep entrou no set de Kramer vs. Kramer e se viu diante de um dos atores mais respeitados e temidos de Hollywood, Dustin Hoffman. O filme era sobre um divórcio devastador e os bastidores refletiram parte dessa tensão, com Hoffman adotando métodos de provocação extremos para tirar reações genuínas de Meryl em cena, numa abordagem que ela mesma descreveu posteriormente como desrespeitosa e desnecessária. Mas o resultado na tela foi inegável. A performance de Meryl em Kramer vs. Kramer é um daqueles casos em que a química do conflito real vazou para o personagem de uma forma que nenhum roteiro conseguiria fabricar. O Oscar de melhor atriz coadjuvante que ela recebeu em 1980 foi a consagração oficial de uma trajetória que havia começado nos palcos de Nova York apenas alguns anos antes. O que tornou esse momento ainda mais significativo foi o debate que ele acendeu sobre o espaço das mulheres em Hollywood e os tipos de papéis que lhes eram oferecidos. Meryl começou a questionar publicamente as limitações impostas às atrizes, defendendo personagens femininos com profundidade,
contradições e dignidade, numa postura que era ao mesmo tempo corajosa e necessária para a época. Se os anos 70 foram o período de construção, os anos 80 foram o momento em que Meryl Streep simplesmente dominou Hollywood de um jeito que não deixou espaço para dúvidas. Ela passou a escolher papéis dramáticos com personagens femininos de uma complexidade impressionante, mulheres que carregavam dilemas morais, emoções contraditórias e histórias que o cinema raramente havia contado com tanta honestidade. Em 1982, chegou Sophie's Choice, e com ele veio o segundo Oscar, dessa vez de melhor atriz. Interpretar Sophie, uma polonesa sobrevivente do Holocausto que carrega um segredo devastador, exigiu de Meryl um mergulho tão profundo que ela aprendeu polonês e alemão para dar autenticidade ao personagem. Esse nível de dedicação ao ofício da atuação simplesmente não tinha precedente em Hollywood. Na sequência vieram Silkwood, em 1983, onde ela interpretou uma ativista sindical envenenada em circunstâncias misteriosas, e Out of Africa, em 1985, que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar. Cada um desses filmes reforçava a mesma mensagem. Meryl Streep não escolhia papéis para brilhar, ela escolhia histórias para contar, e essa diferença de intenção é exatamente o que separa uma boa atriz de um fenômeno genuíno. Quem acha que o sucesso de Meryl Streep veio de um talento fácil e descomplicado nunca ouviu falar do que acontecia nos bastidores das suas produções. Ela era conhecida por métodos de preparação extremos, mergulhando de cabeça na psicologia dos seus personagens muito antes de as câmeras começarem a rodar, estudando sotaques, histórias de vida, traumas e hábitos com uma minúcia que chegava a impressionar diretores experientes. Em Sophie's Choice, por exemplo, o peso emocional que ela carregou durante as filmagens era tão intenso que os próprios colegas de set relataram uma atmosfera de tensão constante, como se a dor do personagem fosse real e presente em todos os momentos. Esse tipo de entrega total cobra um preço alto, e Meryl nunca fingiu que era diferente, admitindo em diversas entrevistas as pressões psicológicas que acompanhavam cada grande papel. Mas é justamente essa dedicação absoluta que explica por que a atuação dela atravessa a tela e chega direto no peito de quem assiste. Não há truque, não há atalho, há uma mulher que se dispõe a ir fundo em lugares desconfortáveis para trazer de volta algo verdadeiro. E essa verdade, por mais dolorosa que seja de alcançar, é o que transforma uma performance comum numa experiência inesquecível. No meio de toda essa intensidade profissional, Meryl Streep encontrou num escultor chamado Don Gomer um porto seguro que poucos esperariam que ela precisasse. Os dois se casaram em setembro de 1978, poucos meses após a morte de John Cazale, numa união que muita gente olhou com ceticismo no início, mas que se provou uma das histórias de amor mais sólidas e duradouras de Hollywood. Juntos, Meryl e Don construíram uma família com 4 filhos, Henry, Mamie, Grace e Louisa, e essa escolha de investir na vida pessoal com a mesma seriedade com que investia na carreira diz muito sobre quem ela é fora das câmeras. Enquanto Hollywood celebrava seus personagens fictícios, ela estava em casa sendo mãe de verdade, presente e comprometida com uma rotina que poucos associariam a uma das maiores estrelas do mundo. Essa estabilidade familiar não foi um detalhe secundário na trajetória de Meryl, foi um alicerce. Muitos atores de grande talento se perdem justamente porque não têm nada sólido para segurar quando os holofotes pesam demais. Ela teve, e isso explica em grande parte como conseguiu atravessar décadas de pressão, rejeição e superação sem perder nem a sanidade nem a essência de quem é. Quem observa a carreira de Meryl Streep com atenção percebe que por trás da variedade de personagens existe um fio condutor claro e consistente. Ela sempre foi atraída por histórias que colocam mulheres em situações de escolha impossível, personagens que precisam decidir entre o que a sociedade espera delas e o que elas mesmas desejam, e essa tensão entre independência feminina e pressão externa aparece em quase todos os seus grandes papéis. A dignidade humana é outro tema que percorre sua obra como uma corrente subterrânea.
Mesmo quando interpreta vilãs ou personagens moralmente questionáveis, Meryl encontra um jeito de mostrar a humanidade por trás das ações, aquela camada de fragilidade e contradição que faz qualquer pessoa, por mais distante que pareça, se reconhecer de alguma forma na tela. Essa é uma escolha artística consciente, não uma coincidência. E depois aos conflitos emocionais complexos, que ela maneja com uma precisão cirúrgica capaz de deixar qualquer roteirista com inveja. Meryl nunca simplifica o que é complicado, nunca entrega uma emoção pura quando a vida real nos ensina que sentimentos verdadeiros sempre vêm misturados, confusos e às vezes contraditórios. É essa recusa em simplificar que faz da sua atuação um espelho tão preciso da experiência humana. No final dos anos 80, Meryl Streep fez algo que surpreendeu muita gente. Ela se permitiu rir. Depois de uma sequência de papéis dramáticos pesados que haviam definido sua reputação em Hollywood, ela mergulhou na comédia com uma naturalidade que deixou claro que seu talento não tinha fronteiras de gênero cinematográfico. Filmes como Earthbound e She Devil mostraram um lado dela que o público mal suspeitava que existia. Nem tudo, porém, foi triunfo de bilheteria nesse período. Alguns projetos não performaram como se esperava nas salas de cinema, e pela primeira vez surgiram vozes em Hollywood questionando se o nome Meryl Streep ainda tinha o mesmo apelo comercial de antes. Era o tipo de ruído que a indústria adora criar quando uma artista se recusa a se encaixar numa caixinha confortável e previsível. Mas as indicações a prêmios continuaram chegando com uma regularidade que desafiava qualquer narrativa de declínio, provando que a crítica e a academia jamais perderam a fé no seu trabalho. Esse contraste entre o julgamento do mercado e o reconhecimento artístico criou uma tensão interessante na carreira dela, uma tensão que se tornaria ainda mais evidente na década seguinte e que reservava alguns capítulos surpreendentes para quem estava acompanhando de perto. Os anos 90 chegaram trazendo consigo um fenômeno curioso e um tanto injusto para Meryl Streep. Pela primeira vez em sua carreira, o ritmo das grandes oportunidades desacelerou de forma perceptível. Hollywood, sempre obcecada com novidade e juventude, começou a direcionar seus holofotes para uma nova geração de atrizes, e o nome que havia dominado a década anterior passou a aparecer com menos frequência nas listas dos projetos mais aguardados. Não foi uma queda brusca, foi mais como uma maré baixando devagar, quase imperceptível para quem não estava olhando com atenção. Ela continuou trabalhando, continuou entregando performances de alto nível, mas a sensação de que o centro das atenções havia se deslocado era real e foi sentida tanto pela indústria quanto pela própria Meryl, que precisou encontrar dentro de si uma nova camada de determinação para seguir em frente sem o combustível do reconhecimento imediato. O que Hollywood não sabia, e talvez nem ela soubesse naquele momento, é que essa aparente pausa era na verdade o intervalo antes de um segundo ato ainda mais impressionante do que o primeiro. A história de Meryl Streep está longe de ter chegado ao seu ponto mais alto, e o que vem a seguir vai mostrar que talento de verdade não envelhece, ele amadurece. Chegamos ao fim dessa primeira parte da jornada de Meryl Streep, e se tem uma coisa que essa história deixa clara é que grandeza não nasce pronta. Ela é construída tijolo por tijolo, com rejeição, com perda, com superação, com escolhas corajosas feitas mesmo quando o cenário não oferecia nenhuma garantia de sucesso. A história dela não termina aqui, e a sua também não. O segundo ato de Meryl foi ainda mais poderoso do que o primeiro, e no próximo conteúdo vamos mergulhar fundo nessa fase de reinvenção e consagração definitiva que transformou uma atriz respeitada numa lenda absoluta. Se você não quer perder nenhum detalhe dessa trajetória incrível, se inscreva no canal agora e ative o sininho das notificações, porque essa é uma história que vale cada minuto da sua atenção.